Quais segredos esconde o túmulo do rei Salomão, um monarca bíblico conhecido por sua sabedoria e riqueza incomparáveis? Desde a monumental porta de Machi até o enigmático tanque de Siloé, a história de Salomão está cheia de mistérios e descobertas que fascinaram gerações. Acompanhe-nos nesta viagem arqueológica que revela como os antigos relatos se entrelaçam com descobertas surpreendentes, desafiando tudo o que acreditávamos saber sobre um dos reis mais lendários da história. Prepare-se para mergulhar em uma aventura onde cada descoberta nos aproxima um passo mais de desenterrar a verdade oculta sob as areias do tempo. Número 1. A monumental Porta Machi em Mossul. A descoberta da monumental Porta Machi em Mossul levanta o véu de um antigo mistério. Imagine caminhar pelas ruínas empoeiradas desta cidade histórica, onde cada pedra parece sussurrar segredos de um passado distante. Os arqueólogos, equipados com pincéis e pequenas pás, começam a remover séculos de poeira e de repente aparece uma inscrição que muda tudo o que sabíamos. As paredes da Porta Machi ocultam gravuras rupestres que datam de milhares de anos atrás. Nessas gravuras, as figuras de reis e deuses entrelaçam seus destinos em uma dança eterna de poder e fé. A história não para por aí. A Porta Machi era mais do que um simples acesso à cidade. Era uma porta para um mundo esquecido, uma passagem para o reino do rei Salomão. A estrutura robusta e majestosa que uma vez protegeu a cidade agora testemunha da passagem do tempo, erodida por séculos de batalhas, tempestades de areia e civilizações que vêm e vão. Os arqueólogos não conseguem conter sua emoção, e cada nova descoberta revela detalhes fascinantes da vida naquela época. As figuras esculpidas nas pedras mostram cerimônias religiosas, procissões de soldados e até cenas cotidianas da vida na cidade. Cada gravura parece contar uma história que havia permanecido oculta, esperando para ser descoberta. Mas o que tudo isso tem a ver com o rei Salomão? Acontece que essas antigas gravuras são parte de um quebra-cabeça muito maior. Alguns dos símbolos esculpidos na pedra lembram as descrições bíblicas do reino de Salomão, um lugar de riqueza e sabedoria incomparáveis. Os arqueólogos acreditam que essas gravuras podem ter sido feitas pelos artesãos do próprio Salomão, encarregados de imortalizar sua glória nas pedras do monumental portão. Cada vez que um novo símbolo ou figura é descoberto, abre-se mais um capítulo na história do rei mais lendário de Israel. É fascinante como o portão Machi, que durante séculos foi ignorado e tratado simplesmente como um artefato antigo, ressurgiu como uma chave para entender o enigma de Salomão. Quanto mais se escava, mais claro fica que este portão não era apenas uma entrada física, mas um símbolo de poder, sabedoria e conexão com o divino. É como se cada uma de suas pedras contivesse uma pequena parte da história, esperando que a vida se torne um grande momento para ser liberado. Número 2. A descoberta do túmulo de Salomão. A notícia abalou o mundo arqueológico. O túmulo do rei Salomão foi descoberto. Após mais de 3.000 anos escondida, esta joia arqueológica finalmente veio à tona. Imagine estar lá, entre os arqueólogos, quando os primeiros sinais de uma estrutura monumental começam a surgir sob a terra da cidade de Davi. À medida que as camadas de poeira são removidas, aparece uma entrada de pedra, selada por milênios, como se o próprio tempo tivesse decidido proteger o local de descanso do rei mais sábio da história. A lenda do rei Salomão, filho de Davi, tem fascinado as civilizações por séculos. Salomão, descrito na Bíblia como o monarca mais sábio e rico de Israel, foi uma figura central nas tradições religiosas de judeus, cristãos e cristãs, e muçulmanos. No entanto, a localização de sua tumba sempre foi um enigma. Alguns acreditavam que seu corpo repousava sob o monte do templo. Outros pensavam que poderia estar oculto em alguma câmara secreta dentro das muralhas de Jerusalém. E agora, pela primeira vez na história, é descoberto o que parece ser seu local de descanso final. O grupo de arqueólogos que realizou essa descoberta é liderado pela doutora Eilat Mazar, uma especialista conhecida por suas pesquisas bíblicas.
Durante anos, Mazar procurou pistas nos antigos textos religiosos, combinando-os com técnicas modernas de arqueologia para desvendar os mistérios da história. E essa descoberta não foi por acaso. A história de Mazar escavação foi meticulosamente planejada, seguindo as pistas de antigos textos que indicavam a possível localização da tumba na cidade de Davi. Uma área arqueológica que durante séculos tem revelado tesouros históricos de valor incalculável. A descoberta da tumba de Salomão não é apenas um golpe de sorte, é o resultado de anos de pesquisa e de um profundo conhecimento da arqueologia bíblica. Mas, o que encontraram no interior? Uma vez aberta a tumba, os arqueólogos se depararam com uma série de tesouros inimagináveis. Ao lado do sarcófago, descobriram uma coroa dourada adornada com safiras brilhantes, que provavelmente pertencia ao próprio rei Salomão. Cada detalhe da coroa estava eximiamente trabalhado, com símbolos que representavam o poder e a sabedoria do monarca. Mas isso não foi tudo. Junto à coroa, os arqueólogos encontraram um bastão real, esculpido com figuras que representavam a justiça e a força. Dois dos atributos mais destacados de Salomão. Além disso, nas paredes da tumba havia pergaminhos antigos, incrivelmente bem conservados, que continham os pensamentos e reflexões de Salomão sobre o governo e a justiça. Esses pergaminhos são, sem dúvida, uma das descobertas mais importantes da história, pois lançam luz sobre a mente de um dos governantes mais enigmáticos do mundo antigo. Número 3. As escavações da doutora Eilat Mazar. A doutora Eilat Mazar não é uma arqueóloga comum. Desde jovem, foi cativada pelos mistérios da antiguidade e pelas histórias bíblicas que relatavam a vida de figuras lendárias como o rei Davi e seu filho, o rei Salomão. Sua paixão a levou a escavar em alguns dos sítios arqueológicos mais importantes de Jerusalém e, ao longo de sua carreira, fez descobertas que abalaram os alicerces da história bíblica. Em 1986, a doutora Mazar realizou uma escavação perto da cidade de Davi. Lá, encontrou o que parecia ser uma porta de entrada extremamente antiga. Embora naquele momento não pudesse confirmar sua relação com o rei Salomão, suspeitava que havia algo mais sob a superfície, algo que poderia mudar a compreensão da história de Jerusalém. No entanto, o projeto foi arquivado e a porta ficou esquecida, até que a doutora Mazar decidiu voltar a investigar em 2009. Essa decisão mudou a história. Quando voltou a escavar a mesma área, começou a descobrir uma série de artefatos que datavam da época do rei Salomão. Imagine a emoção de encontrar, após décadas de pesquisa, uma prova tangível de que estava no lugar certo. A equipe da doutora Mazar desenterrou fragmentos de cerâmica, estatueta e até inscrições que falavam da Jerusalém do século X a.C., a mesma época em que Salomão governava com sabedoria. O mais surpreendente foi quando a doutora Mazar descobriu uma seção do que parecia ser uma fortificação gigantesca. As pedras, colocadas com uma precisão assombrosa, sugeriam que essa estrutura não era qualquer muro. Tudo apontava que era parte de um complexo muito maior, talvez o próprio Palácio de Salomão ou até mesmo seu lendário templo. A doutora Mazar estava emocionada, e por boas razões. Cada dia na escavação trazia consigo novas descobertas. Em uma ocasião, encontraram vasos de armazenamento gigantes cheios de terra e água, um dos quais tinha uma inscrição em hebraico, indicando que pertencia a um alto funcionário do governo de Salomão. Essa descoberta reforçava a teoria de que este era um local de grande importância, não apenas para a cidade de Jerusalém, mas também para a administração do reino de Salomão. Número 4. O tesouro escondido. O termo tesouro escondido evoca imediatamente imagens de riquezas douradas e joias reluzentes, mas o que os arqueólogos descobriram na tumba de Salomão vai muito além do material. Claro, havia ouro, joias e objetos antigos que deslumbrariam qualquer caçador de tesouros, mas o que era verdadeiramente fascinante era o significado que esses objetos tinham para a civilização que os criou.
Em uma câmara oculta sob a cidade de Davi, os arqueólogos encontraram uma série de objetos que não apenas deslumbram por seu valor material, mas que oferecem pistas valiosas sobre a vida e as crenças do rei Salomão e sua corte. Um dos primeiros objetos encontrados foi uma série de bulas de argila. Esses pequenos selos, que antigamente eram usados para fechar documentos importantes, não apenas indicavam que o local era um centro administrativo de grande importância, mas também continham inscrições em hebraico antigo. Esses selos pertenciam a altos funcionários do governo de Salomão, e cada um deles revelava detalhes sobre as pessoas que governavam o reino junto ao sábio rei. Para os arqueólogos, encontrar essas bulas foi como descobrir as assinaturas das figuras mais poderosas da época. Além das bulas, em um canto da tumba foram encontradas várias vasilhas gigantes, que outrora foram usadas para armazenar água e grãos. Uma dessas vasilhas tinha uma inscrição que indicava que pertencia a um servo próximo do rei. Imagine, depois de milhares de anos, poder segurar em suas mãos um objeto que uma vez foi usado por alguém na catedral. Corte do rei Salomão. Cada uma dessas descobertas não só tem um valor arqueológico imenso, mas também conecta os pesquisadores com as pessoas que viveram e trabalharam ao lado de um dos reis mais importantes da história. Mas a descoberta mais emocionante foi um conjunto de joias e adornos que, segundo os arqueólogos, poderiam ter pertencido à família real. Entre esses objetos havia anéis de ouro finamente trabalhados, colares com pedras preciosas e braceletes que teriam sido usados pela elite de Jerusalém no século X a.C. Cada joia conta sua própria história, uma de riqueza, poder e a importância da aparência na corte de Salomão. Esses objetos estavam perfeitamente conservados, como se tivessem sido colocados na tumba apenas alguns dias antes. Os detalhes em cada peça são tão intrincados que é difícil imaginar o nível de habilidade que os artesãos da época deviam ter para criá-los. Mas a joia mais impressionante de todas foi uma coroa dourada adornada com safiras e rubis. Os arqueólogos acreditam que esta coroa poderia ter pertencido ao próprio rei Salomão. A coroa, embora desgastada pelo tempo, ainda brilhava sob a tênue luz das lanternas dos arqueólogos. Cada pedra preciosa incrustada na coroa tinha um significado, representando a sabedoria, a justiça e o poder divino do rei. Este objeto não é apenas um testemunho do luxo na corte de Salomão, mas também um símbolo de sua conexão com o divino. Número 5. A busca pelo palácio do rei Davi. A busca pelo palácio do rei Davi tem sido, durante séculos, uma das missões mais importantes para os arqueólogos que estudam a antiga Jerusalém. O rei Davi, pai do lendário rei Sarai, Salomão, é uma das figuras mais emblemáticas da história bíblica. E encontrar seu palácio não só proporcionaria provas de sua existência, mas também nos permitiria entender melhor o reino que ele estabeleceu e sua influência no mundo antigo. Durante décadas, muitos arqueólogos tentaram, sem sucesso, encontrar o local exato onde o palácio de Davi foi erguido. Eles sabiam que deveria estar em algum lugar da cidade de Davi, a área mais antiga de Jerusalém. Mas a falta de provas concretas fez com que a busca fosse como tentar encontrar uma agulha no palheiro. No entanto, nos últimos anos, as coisas começaram a mudar. Tudo começou quando um grupo de arqueólogos, liderado pela doutora Eilat Mazar, decidiu escavar em uma área que, até então, havia sido ignorada. A doutora Mazar, baseando-se em antigos textos bíblicos e em estudos topográficos da área, acreditava que o palácio de Davi deveria estar localizado em uma colina próxima às muralhas da cidade de Davi. O que encontraram foi muito mais do que esperavam. Após semanas de escavação, a equipe descobriu um enorme segmento de muralha, com mais de 600 metros de comprimento. As pedras, enormes e perfeitamente talhadas, indicavam que não se tratava de uma construção qualquer. Os arqueólogos estavam convencidos de que haviam encontrado uma parte do palácio de Davi, ou pelo menos, de uma estrutura real que pertencia à família do rei. A emoção na equipe era palpável. À medida que as escavações continuavam, mais evidências começaram a surgir.
Encontraram uma porta de entrada monumental, que poderia ter sido a porta principal do palácio, assim como os restos de uma torre no canto da estrutura. Mas o que realmente deixou os arqueólogos sem fôlego foi a descoberta de uma série de inscrições nas pedras da muralha. Essas inscrições mencionavam figuras históricas relacionadas com o rei Davi, o que confirmava que estavam no lugar certo. Esta descoberta não é importante apenas pelo que revela sobre o passado, mas também pelo que sugere sobre a vida em Jerusalém na época de Davi. O tamanho e a sofisticação da muralha indicam que a cidade não era apenas um pequeno assentamento, como muitos acreditavam, mas uma capital próspera e bem defendida. O Palácio de Davi, se realmente for o que encontraram, teria sido um símbolo de poder e autoridade no mundo antigo. Esta descoberta reavivou o interesse pela arqueologia bíblica e colocou Jerusalém novamente no centro das atenções mundiais. Embora ainda haja muito a descobrir, os arqueólogos estão confiantes de que estão no caminho certo. Cada novo fragmento de cerâmica, cada inscrição e cada pedra esculpida, traz uma nova peça ao quebra-cabeça e aproxima os pesquisadores um passo mais de desvendar os mistérios da antiga Jerusalém. Número 6. O Túnel de Siloé. O Túnel de Siloé é uma maravilha da engenharia antiga que impressiona todos os que o visitam. Foi construído há mais de 2.700 anos, mas o mais surpreendente é sua inteligência estratégica. Este túnel subterrâneo, situado na cidade de Davi, é uma das estruturas mais impressionantes da Jerusalém antiga, e seu principal propósito era assegurar o fornecimento de água à cidade em tempos de cerco. Mas, como algo tão antigo foi construído? Sobreviveu em tão bom estado e qual é a sua relevância para o rei Salomão? Para entender a importância do túnel de Siloé, primeiro devemos conhecer sua história. Este túnel foi encomendado pelo rei Ezequias, um descendente do rei Davi, durante o século XIX, oitavo antes de Cristo, quando os exércitos assírios ameaçavam invadir Jerusalém. Zedequias, sabendo que a água seria crucial para a sobrevivência de seu povo, ordenou a construção deste túnel para desviar a água da fonte de Gion, fora das muralhas, para o interior da cidade, onde estaria a salvo dos invasores. O túnel é uma obra-prima da engenharia hidráulica da época. O túnel mede mais de 500 metros de comprimento e serpenteia sobre a cidade, o que o torna uma obra titânica, considerando as ferramentas rudimentares com as quais foi construído. Os arqueólogos acreditam que os engenheiros de Zedequias começaram a escavar a partir de ambas as extremidades do túnel, encontrando-se no meio com uma precisão surpreendente. Este nível de habilidade demonstra o conhecimento avançado dos construtores da época e reforça a ideia de que o reino de Salomão e seus descendentes estavam na vanguarda da engenharia. Mas o túnel de Siloé não é apenas uma maravilha técnica, também é um símbolo da fé e determinação do povo de Jerusalém. Os relatos bíblicos indicam que o túnel foi uma das razões pelas quais Jerusalém resistiu aos cercos assírios. O fornecimento constante de água permitiu que a cidade aguentasse por meses sem necessidade de se render. Para o rei Zedequias e seus descendentes, este túnel representava muito mais do que uma simples obra de infraestrutura. Era um testamento da proteção divina e da resistência do povo de Israel. Com o passar dos séculos, o túnel de Siloé caiu no esquecimento. Até que no século XIX foi redescoberto por um grupo de exploradores europeus. A partir desse momento, o túnel tem sido objeto de intensas escavações e estudos arqueológicos, e hoje em dia é uma atração turística popular. Popular em Jerusalém. Os visitantes podem caminhar por seu interior e experimentar em primeira mão a sensação de estar em um túnel que testemunhou a passagem de inúmeras gerações. O que torna este túnel particularmente fascinante é sua relação com o rei Salomão. Embora tenha sido construído muito depois de seu reinado, muitos arqueólogos acreditam que a engenharia avançada utilizada no túnel de Siloé foi herdada das técnicas desenvolvidas durante o reinado de Salomão. O conhecimento de hidráulica, a precisão na construção e a importância de garantir o fornecimento de água em tempos de crise são características que lembram as grandes obras de infraestrutura da era salomônica, como o Templo de Jerusalém. Número 7.
O Tanque de Siloé. O Tanque de Siloé é um lugar cheio de história e mistério. Situado perto do túnel de Siloé, este tanque tem sido um ponto central na vida de Jerusalém por milênios. Ao longo dos séculos, foi testemunha de inúmeros eventos históricos, desde rituais religiosos até momentos de desespero durante os cercos. Mas o mais intrigante é a conexão deste lugar com os relatos bíblicos e sua relação com o rei Salomão. O tanque foi originalmente construído como parte do sistema de água de Jerusalém, destinado a armazenar a água que fluía da fonte de Gion através do túnel de Siloé. A água era vital para a cidade, especialmente durante os tempos de guerra, quando os habitantes de Jerusalém dependiam dela para sobreviver. Ao longo dos anos, o tanque também foi utilizado para realizar rituais de purificação, já que a água era considerada sagrada pelos antigos israelitas. Um dos aspectos mais fascinantes do tanque de Siloé é sua conexão com os relatos bíblicos. No Novo Testamento, o tanque é mencionado no Evangelho de João, onde se narra que Jesus curou um homem cego de nascença, dizendo-lhe que se lavasse no tanque de Siloé. Este milagre transformou o tanque em um lugar sagrado tanto para os cristãos quanto para os judeus, e continua sendo um local de peregrinação até hoje. Mas, o que tudo isso tem a ver com o rei Salomão? Embora o tanque tenha sido ampliado e modificado durante os períodos posteriores, muitos arqueólogos acreditam que a versão original do tanque pode ter sido construída durante o reinado de Salomão, ou pelo menos durante os anos imediatamente posteriores. Durante o reinado de Salomão, Jerusalém experimentou no auge na construção de infraestruturas, e não seria surpreendente que o tanque de Siloé tivesse sido parte desses projetos. De fato, foram encontrados restos de uma série de escadarias monumentais que conduzem ao tanque, o que sugere que este lugar não era apenas funcional, mas também um local importante para cerimônias religiosas. Os arqueólogos acreditam que essas escadarias, construídas com pedras perfeitamente talhadas, teriam sido utilizadas pelos antigos israelitas para descer a água durante os rituais de purificação. Cada pedra é um testemunho da habilidade dos artesãos da época e da importância que a água tinha na vida religiosa de Jerusalém. Em escavações recentes, foram encontrados fragmentos de cerâmica e outros artefatos perto do tanque, que datam da época do rei Salomão. Essas descobertas reforçam a teoria de que o tanque de Siloé era um local crucial durante seu reinado, tanto por sua função prática quanto por sua importância religiosa. Além disso, as inscrições encontradas perto do tanque sugerem que este local era visitado por altos funcionários do governo, o que destaca sua relevância na administração do reino. O tanque de Siloé não era apenas um local de armazenamento de água, era um ponto de encontro para as elites e os cidadãos de Jerusalém. Em tempos de paz, as famílias se reuniam lá para coletar água, realizar rituais e socializar. Em tempos de guerra, o tanque se tornava uma tábua de salvação para os habitantes da cidade, que dependiam de suas águas para sobreviver aos cercos. Número 8. Caverna de Zedequias. A Caverna de Zedequias, também conhecida como a Pedreira de Salomão, é um lugar tão misterioso quanto fascinante. Situada sob as ruas da cidade velha de Jerusalém, esta caverna é uma das maiores estruturas subterrâneas já descobertas na região. E sua história está repleta de lendas. Alguns acreditam que o rei Salomão utilizou esta caverna para extrair o calcário que foi usado na construção do primeiro templo de Jerusalém. Outros afirmam que esta caverna foi o cenário da desesperada fuga do último rei de Judá, Zedequias, quando os babilônios sitiaram a cidade no século VI. Antes de Cristo. O que é indiscutível é que a caverna de Zedequias é enorme. Este labirinto subterrâneo tem uma extensão de mais de 5 hectares e alguns de seus passagens são grandes o suficiente para abrigar edifícios inteiros. Ao longo dos séculos, muitos aventureiros, arqueólogos e exploradores se aventuraram na caverna, buscando pistas sobre sua origem e sua conexão com a história de Jerusalém. E embora muitos descobrimentos fascinantes tenham sido feitos, a caverna é uma das mais importantes. A caverna continua sendo, em grande parte, um enigma.
A lenda da fuga de Zedequias adiciona um elemento dramático à história da caverna. Segundo a tradição, quando os babilônios atacaram Jerusalém, o rei Zedequias escapou através de um túnel secreto que o levou da cidade até as planícies de Jericó. Este túnel, segundo alguns relatos, começava na caverna de Zedequias. Enquanto corria pelos escuros corredores da caverna, Zedequias foi guiado por um servo enviado por Deus. No entanto, a lenda conta que o rei foi capturado na saída da caverna, e os babilônios o cegaram como punição por sua rebelião. Este relato deu origem a inúmeras histórias sobre os supostos poderes místicos da caverna. Mas a caverna de Zedequias não é famosa apenas por sua conexão com a história bíblica, também tem sido um local de interesse para os maçons, que acreditam que a caverna tem um significado especial para a sua ordem. Os maçons consideram que a caverna de Zedequias é um lugar sagrado, e alguns até acreditam que os cavaleiros templários costumavam se reunir lá em segredo. Essa conexão deu origem a muitas teorias sobre os símbolos ocultos, que poderiam ser usados para explicar a história dos cavaleiros templários. Poderiam estar escondidos nas paredes da caverna. No entanto, até o momento, não foi encontrada nenhuma prova conclusiva que apoie essas teorias. Ao longo dos séculos, a caverna foi utilizada para uma variedade de propósitos. Durante a época romana, acredita-se que foi utilizada como pedreira para a construção de edifícios em Jerusalém. Mais tarde, na Idade Média, a caverna foi selada e esquecida, até ser redescoberta no século XIX por um grupo de arqueólogos britânicos. Desde então, tem sido objeto de numerosas escavações e cada uma delas revelou novos segredos sobre a história de Jerusalém. O que torna a caverna de Zedequias tão interessante é sua conexão com o rei Salomão. Embora não haja provas definitivas que demonstrem que Salomão utilizou esta caverna como pedreira para o Templo de Jerusalém, muitos arqueólogos acreditam que é muito provável. O calcário extraído da caverna é de uma qualidade excepcional e teria sido ideal para a construção de um templo tão importante quanto o de Salomão. Além disso, a localização da caverna, tão próxima ao Monte do Templo, reforça essa teoria, única para explorar um lugar que tem sido o cenário de tantas histórias ao longo dos séculos. Número 9. O legado de Salomão na cultura moderna. O legado do rei Salomão perdurou ao longo dos séculos. E hoje em dia continua sendo uma figura central na cultura moderna. Embora tenha vivido há mais de 3.000 anos, seu nome e suas histórias continuam ressoando na arte, na literatura, no cinema e na música. O que faz com que Salomão continue sendo uma figura tão fascinante? Talvez seja sua sabedoria incomparável, sua riqueza incalculável, ou os mistérios que cercam sua vida e seu reinado. Seja o que for, o legado de Salomão continua inspirando pessoas de todo o mundo. Um dos aspectos mais conhecidos da figura de Salomão é sua sabedoria. O famoso julgamento de Salomão, no qual ele resolveu uma disputa entre duas mulheres sobre a maternidade de um bebê, é um dos exemplos mais citados de justiça e sabedoria na história. Este episódio foi recriado em inúmeras obras de arte, desde pinturas renascentistas até esculturas modernas. Na literatura, o julgamento de Salomão é um símbolo recorrente da justiça divina e da habilidade de tomar decisões difíceis com equidade. A arte não é o único lugar onde o legado de Salomão deixou sua marca. Na literatura contemporânea, escritores como Dan Brown têm utilizado a figura de Salomão e suas lendas em suas tramas. Em seu famoso romance O Símbolo Perdido, Brown entrelaça elementos da sabedoria de Salomão com sociedades secretas e conspirações modernas. A ideia de que o conhecimento e a sabedoria de Salomão contêm segredos ocultos que poderiam mudar o curso da história continua sendo um tema popular na ficção contemporânea. No cinema, Salomão tem sido retratado como um monarca sábio, mas também como um homem complexo, cheio de dúvidas e defeitos. Filmes como O Reino de Salomão mostram enfrentando dilemas pessoais e a difícil tarefa de governar um reino. Essas representações não apenas dão vida à narrativa bíblica, mas também oferecem uma plataforma para explorar questões mais amplas sobre liderança, moralidade e tomada de decisões. A influência de Salomão também se estende às artes esotéricas.
O chamado Selo de Salomão, uma estrela de 6 pontas que se acredita ter sido usada pelo rei para controlar demônios e espíritos, é um símbolo comum nas tradições ocultistas e místicas. Este selo tem sido interpretado de muitas maneiras ao longo dos séculos e continua sendo um símbolo poderoso na magia ritual e nas tradições esotéricas. Na música, o legado de Salomão inspirou compositores e músicos de diferentes gêneros. Desde peças clássicas até canções contemporâneas, o nome de Salomão tem sido invocado como símbolo de sabedoria e poder. Em particular, sua imagem como rei sábio que construiu o primeiro templo de Jerusalém tem sido uma fonte de inspiração para obras musicais religiosas e espirituais. Número 10. A busca contínua pelo túmulo de Salomão. O enigma do túmulo de Salomão. O túmulo de Salomão tem fascinado arqueólogos, aventureiros e exploradores durante séculos. Apesar de todos os avanços na arqueologia e na tecnologia, o túmulo do rei mais sábio da história bíblica continua sendo um mistério não resolvido. Alguns acreditam que o túmulo de Salomão está escondido em algum lugar sob o Monte do Templo em Jerusalém, enquanto outros sugerem que poderia estar em uma localização completamente diferente, talvez no Monte Sião ou até mesmo na Etiópia. Mas o que todos compartilham é o desejo de descobrir o local de descanso final de Salomão e os tesouros que ele possa conter. A busca pelo túmulo de Salomão não é um simples jogo de exploração, é uma missão que tem exigido décadas de escavações, estudos históricos e debates acadêmicos. A principal dificuldade reside na falta de provas concretas que indiquem uma localização exata. Embora a Bíblia mencione que Salomão foi enterrado na cidade de Davi, não oferece detalhes específicos sobre seu túmulo. Além disso, Jerusalém foi destruída e reconstruída várias vezes ao longo dos séculos, o que torna ainda mais difícil identificar os restos de estruturas antigas. Uma das teorias mais populares é que o túmulo de Salomão está oculto sob o Monte do Templo, um lugar sagrado tanto para judeus, cristãos e muçulmanos. O Monte do Templo tem sido o epicentro da religião e da política por milênios. E muitos acreditam que Salomão foi enterrado perto do templo que ele mesmo construiu. No entanto, escavar nesta área é praticamente impossível devido às tensões políticas e religiosas que cercam o local. Ao longo dos anos, Salomão tem sido um grande pilar da religião. Ao longo dos anos, foram realizadas algumas escavações limitadas nos arredores do Monte do Templo, mas nenhuma forneceu provas conclusivas sobre o túmulo de Salomão. Outra teoria sugere que Salomão poderia estar enterrado no Monte Sião, uma colina próxima à cidade velha de Jerusalém. Durante séculos, pensou-se que tanto Salomão quanto seu pai, o rei Davi, estavam enterrados neste local. No entanto, pesquisas arqueológicas recentes colocaram essa teoria em dúvida, sugerindo que Davi foi enterrado em uma parte diferente da cidade, na verdadeira cidade de Davi. Isso gerou confusão e levou muitos a se perguntarem se o túmulo de Salomão poderia estar em uma localização ainda desconhecida. Algumas teorias mais especulativas sugerem que Salomão não foi enterrado em Jerusalém de forma alguma, mas que seu corpo foi transferido para outro lugar. Uma das hipóteses mais surpreendentes é que Salomão foi enterrado na Etiópia, um país com uma rica tradição de lendas relacionadas ao rei. Segundo essas histórias, a rainha de Sabá, que teve uma relação próxima com Salomão, levou seu corpo para a Etiópia após sua morte. Embora essa teoria não tenha um respaldo arqueológico sólido, continua sendo um tema de fascínio para os historiadores. O desafio de encontrar o túmulo de Salomão tem sido comparado à busca de uma agulha no palheiro. Jerusalém é uma cidade antiga e densamente povoada, o que significa que muitos dos sítios arqueológicos mais importantes estão enterrados sob edifícios modernos. Além disso, a falta de registros detalhados da época de Salomão complica ainda mais a tarefa. Apesar desses obstáculos, os arqueólogos não desistiram da busca. A cada ano, novas escavações em Jerusalém e seus arredores oferecem pistas que poderiam aproximá-los de resolver o mistério. Uma das descobertas mais recentes que reacendeu a esperança de encontrar o túmulo de Salomão foi a descoberta de selos e bulas com inscrições que datam da época do rei.
Esses objetos foram encontrados no túmulo de Salomão, encontrados na cidade de Davi, e sugerem que a área era um importante centro administrativo durante o reinado de Salomão. Embora nenhuma tumba tenha sido encontrada, essas descobertas indicam que os arqueólogos estão escavando no lugar certo. A descoberta do túmulo de Salomão seria um marco monumental na história da arqueologia. Isso não apenas confirmaria a existência de um dos reis mais importantes da história bíblica, mas também lançaria a luz sobre a vida e a morte na antiga Jerusalém ancestral. Os tesouros que poderiam estar enterrados junto a Salomão são quase impossíveis de imaginar. Desde artefatos religiosos até inscrições antigas, o túmulo de Salomão poderia conter um verdadeiro tesouro de informações sobre o mundo antigo. O legado de Salomão continua vivo, desafiando nossa compreensão do passado e revelando segredos que ainda esperam ser descobertos.